Bom dia, discípulos de Jesus, tudo bem? Estão preparados para mais um dia estudarem a Bíblia? Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do grão de mostarda. Estou aguardando o pessoal entrar aqui na sala e nós já daremos início, tá bom? Se você ainda não faz parte do nosso grupo, me mande uma mensagem que eu envio o link para você. O que nós fazemos aqui na sala é depois que termina o estudo, nós conversamos um pouco, compartilhamos os desafios, oramos uns pelos outros, tá bom? Então, se você quiser fazer parte disso, você será muito bem-vindo. Só me mandar uma mensaginha que eu acrescento você no grupo, ok? Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Ok. Qual de vocês pode orar para nós? E daí nós já vamos dar início para aproveitarmos bem o nosso tempo. Eu vou orar. Querido Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, porque somente o Senhor é digno da nossa adoração. Amém. Obrigado, Pai, por mais uma noite de repouso que tivemos, sob a Sua proteção, Senhor. Enquanto a gente descansa, o Senhor estava aí preparando esse novo dia para nós. Pai querido, nós te pedimos a Sua presença, Senhor. O Senhor derrame porções sobradas do Teu Santo Espírito aqui para que nós possamos absorver todos os Seus ensinamentos. O Senhor esteja com a Daiane e com os demais irmãos, Senhor, que aqui se encontram para aprender mais de Ti. É no doce nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nós temos algumas aqui pedindo para entrar, deixa eu permitir todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Bom, hoje nós estamos no 27º dia já da nossa caminhada e nós vamos estudar sobre a parábola do grão de mostarda. Só recapitulando, porque eu gosto sempre de recapitular um pouquinho o que nós estudamos no dia anterior para gravar bem, né? Ontem nós estudamos sobre a parábola da semente e nós compreendemos que não somos nós que semeamos, não somos nós que preparamos a terra, não somos nós que fazemos qualquer coisa de bom para que a semente germine e ainda nós nunca compreendemos como que essa semente do evangelho germina e talvez a gente nunca vá compreender. Mas nós podemos fazer parte dessa obra maravilhosa, não como semeadores, mas como ceifeiros, né? Quando a parábola diz que enviou os ceifeiros para colher, para ceifar ali aquele grão que já estava maduro, isso aí nós vimos ontem que é a mesma palavra para apóstolo, né, que são enviados. Então, nós podemos participar dessa obra como ceifeiros, buscando as pessoas. Que pessoas? Aquelas que permitiram que a semente do evangelho germinasse na sua vida. E hoje nós vamos continuar nessa sequência de parábolas que foram ensinadas por Jesus em um único dia. Todas essas parábolas que nós estamos vendo essa semana, todas foram ensinadas por Jesus ali, às margens do Mar da Galileia. Jesus ele falou a parábola do semeador, Jesus ele falou a parábola da semente, Jesus ele falou qual outra parábola aqui a do semeador, ele explicou a parábola, ele falou a parábola da candeia, que eu havia me esquecido, a parábola da semente, e agora ele traz a parábola do grão de mostarda. E eu fiquei pensando assim como professora, né? Porque como professora ainda mais de matemática, a maioria dos alunos eles têm um pouco de dificuldade de compreender o conteúdo de matemática. Então, normalmente quando nós vamos ensinar um conteúdo novo, normalmente a gente tenta utilizar inúmeros recursos diferentes para que o aluno aprenda. E aqui eu vejo Jesus assim, como esse professor, utilizando o recurso da parábola, mas utilizando várias parábolas para que não ficasse nenhuma dúvida
na vida daquelas pessoas, né? E essa parábola, ela está relatada em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32 e Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Como é curtinha, hoje eu quero ler os 3 relatos, são apenas 3 versículos. Então vamos começar com Mateus. Olha o que diz Mateus. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32. Disse mais: como podemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E agora vamos ver o que Lucas fala. Disse Jesus: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui a comparamos, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que o homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Então aqui nós vemos esses 3 relatos curtos, mas que falam da mesma parábola, né? E que tem lições preciosas. O que nós podemos aprender com essa parábola da mostarda, né? Do grão de mostarda? Então, em Marcos e Lucas, quando a gente lê aqui, a gente percebe que Jesus ele deu a oportunidade aos seus ouvintes de participarem, porque ele questiona assim: com que nós podemos comparar o reino de Deus? E eu fiquei pensando assim, sabe? Eu fiquei imaginando quais seriam as respostas que aquelas pessoas ali ouvintes teriam dado, ou talvez, porque a Bíblia não relata respostas, né? Ou talvez, eu fico pensando o que elas pensaram, mas aqui a gente vê Jesus ele dando a oportunidade para que aquelas pessoas refletissem sobre aquilo. E por isso Jesus ele questiona: o que nós podemos comparar? Com o que nós podemos comparar o reino de Deus? Jesus ele já tinha falado da parábola do semeador. Jesus ele já tinha falado da parábola da candeia. Jesus ele já tinha falado da parábola da semente. E agora ele ainda não se contentando, porque talvez percebendo ali que tinham pessoas que ainda não haviam compreendido, ou talvez pessoas que ainda não haviam aceitado compreender essa verdade eterna. Então Jesus ele vem com mais essa parábola. E para além de falar algo, ele questiona: com o que nós podemos comparar? Com o que vocês acham? E daí eu fiquei pensando que quando a gente dá oportunidade para as pessoas falarem, elas se envolvem mais naquilo, né? Elas refletem mais sobre aquilo, né? E aqui eu achei muito interessante porque, mais uma vez, nós percebemos que o fato de Jesus falar por parábolas não significa que ele queria ocultar verdade, ocultar as verdades eternas, mas ele queria revelar essas verdades. E por isso que ele utilizava essas parábolas. E na realidade, quando a gente vê sobre a vida de Jesus, ali sobre os ensinos de Jesus que a gente começou a estudar, a gente percebe que nesse dia em específico foi que Jesus apresentou muitas parábolas, mas que até então Jesus ele falava pequenas parábolas curtas ali, ele falava uma aqui, uma ali, mas nesse dia em específico Jesus ele utilizou várias e várias parábolas, né? Porque aqui é como se Jesus ele estivesse falando assim: não, a partir de agora esse vai ser o meu método habitual de proclamar o evangelho, de ensinar as pessoas sobre o evangelho. E nós percebemos que a partir de agora, a partir desse dia, que
Jesus ele sempre vai utilizar, sempre vai utilizar parábolas para ensinar. Então, depois de Jesus levar os seus ouvintes a refletirem sobre essa questão, Jesus ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Só que aqui, principalmente em Mateus, nós vemos ali, que Mateus fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu caminho. Jesus ele está querendo deixar claro aqui, nessa parábola, que essa mostarda que ia nascer, que ia germinar, que não era algo selvagem, não era algo que estava nascendo acidentalmente, que estava nascendo e crescendo por acaso. Não, Jesus ele estava falando aqui que esta plantação foi intencional. Esse grão de mostarda, ele não nasceu por acaso, ele foi plantado no campo daquele homem. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já tiveram a oportunidade, essa mostarda que era plantada lá na Palestina não é a mesma mostarda que nós temos aqui no Brasil. A mostarda que nós temos aqui no Brasil, ela é uma folhagem, né? Que nós cortamos, parecida com a serralha, alguma coisa um pouco mais larga, bem amarga. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer, eu já comi, eu gosto muito, mas a semente, a mostarda lá da Palestina, ela era diferente. O grão da mostarda era o menor de todos os grãos que eram plantados lá na Palestina, menor inclusive do que o trigo e a cevada. E quando ela crescia, quando ela germinava, quando ela se desenvolvia, ela não virava como aqui no Brasil que vira ali várias folhas, ela virava uma árvore enorme, e essa árvore ela poderia chegar de 2,5 metros a 3 metros de altura. E daí eu fiquei pensando o propósito dessa parábola. Por que Jesus ele falou essa parábola, né? Nós percebemos e nós vemos que sempre que Jesus estava ensinando, sempre tinham líderes judeus ali em volta. E talvez os líderes judeus eles olhassem com desdém, talvez não, eles olhavam com desdém para aquele ministério de Jesus. E eu fico pensando assim, eles olhando para aquela multidão, porque os mestres naquela época, eles escolhiam muito bem os seus alunos. E ali nós vemos Jesus com uma multidão heterogênea, cheia de pessoas que não tinham nem estudo, lavradores, pescadores, analfabetos, inclusive os seus discípulos, muitos deles tinham essas características. Então eu fico pensando ali, os líderes olhando com desdém para aquele ministério de Jesus e pensando assim, esse não pode ser o Messias. Esse não pode ser o Messias, e esse reino que ele está proclamando é insignificante, porque olha o grupo de pessoas que estão seguindo ele, essa missão, esse evangelho que ele está pregando, ele não vai dar nada de bom. Só que Jesus ele escolhe exatamente essa ilustração para mostrar que algo que é insignificante no começo pode se transformar em algo grandioso se estiver em um solo bom, se estiver plantado em um solo bom. A figura da árvore grandiosa aqui representava o triunfo da mensagem do evangelho no mundo. O reino e os seus súditos pode parecer insignificantes, mas segundo Cristo não será assim para sempre. E essa é a representação do reino dos céus que Jesus utilizou. Queridos, essa é uma parábola rápida, que nos ensina lições preciosas. Com esta parábola, nós aprendemos que Deus pode obter grandes resultados com pequenos começos. Amém. Amém. Eu fico pensando assim porque todos nós estamos começando, a semente do evangelho está sendo plantada no nosso coração. Pouco a pouco, às vezes a gente olha e parece tão insignificante estudar um pouquinho cada dia, mas com essa parábola nós aprendemos que pode se transformar em uma árvore grandiosa e uma árvore que as aves dos céus vêm se aninhar, que pode servir para várias outras coisas. Que nesse dia nós permitamos, que nós não desanimemos, que nós permitamos que
a semente do Evangelho, ela brote em nosso coração. E mesmo que está começando assim, pequenininho, com pequenas decisões, que nós creiamos que Deus pode fazer muito com esse pequeno começo. Que nós entregamos a nossa vida a Ele, que nós continuemos colocando o solo do nosso coração à disposição dEle, do agricultor, para que Ele faça a obra na nossa vida. E que a semente do Evangelho na nossa vida seja como essa semente de mostarda. Começar pequeno, mas se tornar grandioso, não por nada, não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor falou ao nosso coração mais uma vez. O Senhor tem nos dado verdades eternas, o Senhor tem colocado cada dia uma semente no nosso coração. Às vezes esses começos nós pensamos que são tão pequenos, ó Pai. Às vezes as decisões que nós tomamos, nós pensamos que são tão pequeninas em relação a tantas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Mas nós cremos, ó Pai, que esse pequeno começo com o Teu poder se transformará em algo grandioso. E é por isso que nós nos entregamos em Tuas mãos. Abençoe a todos nós, que essa parábola ela continue na nossa mente, nos levando a refletir durante esse dia, que nós tiremos tempo para estudarmos a Tua palavra e que nós continuemos firmes, ó Pai, nesse propósito de aprender de Ti, de nos enchermos da Tua palavra para sermos cheios do Espírito Santo. Abençoe cada um de nós. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Até amanhã.